Graça e paz a você que está nos acompanhando, chegando novamente com mais uma palavra de Deus para compartilhar com você. Sempre pedindo que você se inscreva e dê o seu like aí, isso nos ajuda bastante, nos encoraja, tá bom? Nós, queridos, estamos vivendo ainda em momentos difíceis. A pandemia deu uma acalmada, não é? Algumas igrejas em algumas cidades do nosso país já retornaram gradativamente às suas atividades. Mas tem surgido uma outra dificuldade nessas igrejas, que não é tanto a pandemia agora, mas a ausência de muitos crentes, não é, que decidiram não voltar para a igreja. E o que é pior, alguns crentes decidiram não congregar mais. Isso é triste, não é? Queridos, eu quero compartilhar uma palavra hoje com você, que a gente vai verificar no texto, a gente vai acompanhar no texto, vamos aprender nas Escrituras Sagradas, como é que a igreja verdadeira de Cristo, ela reage diante das dificuldades, diante das turbulências. Haja vista que a igreja primitiva, a igreja da Bíblia, é a igreja modelo para nós hoje. Nós vamos aprender com esses irmãos lá do passado, como eles viveram, como eles enfrentaram o tempo difícil em que eles estavam vivendo. O texto de hoje é Atos capítulo 5, Atos 5, verso 17. E o tema que eu já falei, a igreja de Cristo em tempos de dificuldades. A gente vai perceber no texto umas lições interessantes, como que os irmãos viviam lá no passado em meio às dificuldades. No verso 17, ouça o que diz a palavra do Senhor. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse. Quero chamar a atenção para o verso 19. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Em meio às dificuldades, queridos, em meio aos problemas que a igreja sempre enfrentou, o povo de Deus nunca fica sem problemas. Mas, em todo o tempo, a igreja do Senhor sempre experimentou a companhia, o cuidado do Senhor, o livramento do Senhor. Veja no texto que os apóstolos estavam presos. Mas o texto é bem claro quando diz, de noite um anjo do Senhor apareceu e abriu as portas do cárcere. Não é somente em Atos, mas em toda a Bíblia, os servos de Deus sempre experimentaram a companhia, o socorro de Deus em meio às dificuldades da vida. Então a igreja do Senhor experimentou o cuidado dele, o cuidado do Senhor em meio às turbulências. E pensem, como foram as turbulências? Quando a gente estuda a história da igreja, queridos, é tão profundo, é tão desafiador o tempo que aqueles irmãos viveram. Porque nesse contexto aqui, os irmãos estavam anunciando, estavam cumprindo a missão do Senhor, o ide do Senhor. Porém, essa mensagem que eles transmitiam aos judeus, aos religiosos daquele tempo, era considerada uma mensagem falsa, uma heresia que precisava ser eliminada do meio do povo. E esses irmãos batalharam, enfrentaram esses desafios. Mas uma coisa interessante, o Senhor estava com eles. O Senhor era com eles. Mas uma outra coisa importante, que nós aprendemos com a igreja do Senhor em tempos de crise. Como é que os irmãos se comportavam em tempos de crise, em tempos de dificuldade? Em primeiro lugar, nós aprendemos agora aqui, que eles experimentavam o cuidado de Deus. Passavam pelas turbulências, mas experimentavam o cuidado do Senhor. Em segundo lugar, o verso 19, a parte B do verso 19. E conduzindo-os para fora, lhes disse, ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. E o verso 21, tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Analisem comigo, eles haviam sido presos por difundir, por anunciar o Evangelho, a mensagem de Cristo. E agora o anjo os tira da prisão e manda que eles retornem e a ensinar a mesma mensagem.
e eles retornam. Sabe o que nós aprendemos com isso? Em segundo lugar, nós aprendemos que a igreja em tempo de dificuldade, eles sempre obedeceram ao Senhor. Sempre obedeceram à ordem de Deus. Foi uma igreja obediente, queridos. Apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar das perseguições, a igreja primitiva sempre obedeceu ao Senhor em tempos de dificuldade. Em terceiro lugar, nós aprendemos também, no verso 26 e 29, diz a palavra do Senhor: nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinassem nesse nome, contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina. E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em terceiro lugar, nós aprendemos que a igreja em tempos de dificuldade sempre focou o cumprimento da missão que havia recebido do Senhor. Mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo ameaçados. Interessante o texto quando ele diz assim: olha, nós ordenamos para que vocês não falassem, porém vocês encheram Jerusalém da vossa doutrina. E o Pedro enfatiza: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Havia um certo ardor no coração, o coração ardia por cumprir a mensagem do Senhor, por cumprir o ide do Senhor, para cumprir a mensagem, a missão que eles haviam recebido do Senhor. Essa igreja, em tempo de dificuldades, ela se esforçava, ela cumpria a missão que recebera do Senhor. Não eram os problemas, não eram as perseguições, não eram as ameaças que faziam com que a igreja parasse de anunciar o Evangelho, mas a igreja sempre cumpriu a missão em meio às turbulências. O último ponto nesse texto para nós aprendermos lições preciosas como igreja. O verso 30 a 32 diz o seguinte. O verso 30 e 32 a 32. Pedro disse: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus nos outorgou aos que lhe obedecem. Nós aprendemos também que em meio às dificuldades, a igreja do Senhor sempre foi uma igreja corajosa. Os servos de Deus sempre foram corajosos. Em meio às perseguições, em meio às ameaças, eles sempre continuaram corajosos. Observe no texto o Pedro afirmando: olha, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes. Pensem que essa afirmação de Pedro poderia custar-lhe a vida, a morte para Pedro, não é? Mas eles afirmam enfaticamente: o Deus, o nosso Deus, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes. E ele diz assim: e nós somos testemunhas destes fatos. A igreja do Senhor, os servos de Deus sempre foram servos. Sempre foi um povo corajoso, queridos, em meio às dificuldades. Eu quero concluir a palavra nesse momento dizendo para você: o que falta para nós, igreja? Igreja brasileira, igreja cristã evangélica, povo de Deus em todas as partes do Brasil. O que falta para nós? Sermos ousados. Lembre-se que em meio à perseguição eles encheram Jerusalém da doutrina de Cristo, do ensinamento de Cristo, do Evangelho de Cristo. E nós estamos... As pesquisas dizem que o número de evangélicos é gigante no Brasil, né? Aumenta a cada ano o número de evangélicos. Mas ainda há muitos lugares onde o Evangelho não foi pregado.
Há muitas pessoas morrendo sem Cristo, sem salvação. Há muitas pessoas sendo escravas do pecado, escravas da idolatria. E onde está o povo de Deus? O que falta, queridos, para que sejamos como os irmãos do passado? Porque se temos o mesmo Deus, se nós servimos o mesmo Deus que eles serviam, recebemos o mesmo Espírito Santo que eles receberam e recebemos a mesma missão que eles também receberam. O que é que nos falta? A igreja naquele tempo vivia num contexto, querido, estava num contexto de enchimento do Espírito Santo. E eu digo para você, será que não nos falta isso? Será que não nos falta sermos cheios do Espírito Santo, buscar o enchimento do Espírito Santo para sermos ousados? Porque é só com o enchimento do Espírito Santo de Deus, é só cheio do Espírito Santo de Deus que vamos ter ousadia para fazer o ID do Senhor, independente das perseguições. Quero desafiar você nesse momento, como crente, como servo de Deus, a se voltar para o Senhor e buscar ser cheio do seu Espírito Santo. A se voltar para o Senhor e colocar sua vida para ser instrumento nas mãos do Senhor. É hora de voltar os olhos para a Bíblia, de voltar os olhos para a verdadeira missão, para voltar os olhos para a obediência à palavra do Senhor. Nos voltemos para eles, para a palavra do Senhor, queridos. E assim nós vamos cumprir o ID do Senhor, e assim nós vamos obedecer a ordem do Senhor, e assim também vamos experimentar o cuidado de Deus no momento de dificuldade. Faça um pacto, refaça o seu compromisso com Deus nesse momento, de ser um servo obediente, de ser um servo fiel, de ser um servo corajoso. Parece que nós estamos tão acovardados. Parece que quando a gente se depara em meio à idolatria que é difundida no Brasil, a idolatria que é o foco dos religiosos no Brasil, parece que a gente fica tão com medo de falar da palavra do Senhor, de falar ousadamente. Queridos, precisamos do enchimento do Espírito de Deus na nossa vida. E assim vamos falar e fazer ousadamente o ID do Senhor. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado por essa palavra. Quero orar nesse momento por todo o teu povo, pela tua igreja, aqui no Brasil, em todos os lugares onde está o teu povo, Senhor. Não deixe o teu povo se acomodar, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor, para pregar, para falar com ousadia das tuas grandezas, ó Deus. Ó Senhor, é no nome de Jesus que eu te peço essa bênção na vida do teu povo. Em nome de Jesus, amém. Espero que a palavra de Deus tenha sido uma bênção para a sua vida. E a gente se vê em uma outra oportunidade. Fique na paz de Cristo.